Graça e paz. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. O Senhor nos atraiu pelo poder do seu amor. Isso é motivo de gratidão, não é? Vamos agradecer então. Que bom, Senhor, que o Senhor nos atrai. Que bom que o Senhor nos atrai. Que bom, ó Deus, que podemos ter essa sensação, ter nossas vidas guiadas pelo poder do teu amor, pelo teu Espírito. Que bom que o Senhor está aqui. E que bom que o Senhor nos dá a liberdade de poder dedicar a nossa gratidão, cultuar o Senhor. Se alguma coisa falha nisso, Senhor, é porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe a real intenção de estarmos aqui. Misericórdia e recebe a nossa oferta, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Pai. Nós ainda somos falhos, imperfeitos, e o Senhor sabe disso muito mais do que eu, e não é justificativa, mas é mais um pedido de misericórdia, é mais um pedido de quem ainda não é perfeito. Ó Deus, que o Senhor me dê esse privilégio, conceda-me dias na Tua presença, para poder, ó Deus, mostrar ou tentar dedicar um pouco, ó Deus, desse amor que eu declaro com palavras, muito mais com as intenções do meu coração. Eu quero dizer que te amo, quero dizer que dependo de Ti, quero dizer que não me arrependo da decisão que fiz, pelo contrário, eu tenho colhido frutos disso. Então, Senhor, a gratidão no meu coração, a gratidão nas minhas palavras. É bom ser guiado pelo Senhor, ó Deus, e como nós cantamos, nas asas do Espírito, pelo poder do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os nossos visitantes, como saudei meus irmãos em Cristo. Você que nos visita, seja bem-vindo, e eu já quero estender o convite para que você volte, que você tenha esse lugar como um local agradável, um local acolhedor. Nos perdoe se lhe falta alguma coisa, mas fale conosco, converse com alguém que está do seu lado, algum membro da igreja, tá bom? Você é convidado a voltar. Aqui nós estamos aprendendo o que de fato é ser cristão, o que de fato é ser discípulo de Jesus. Queridos, essa série tem sido desafiadora para mim, ou tem sido desafiadora para os irmãos, como tem sido para mim. Vocês têm anotado, compartilhado os desafios dessas mensagens, desses textos bíblicos, desses exemplos. Essa série nos oferece muitos desafios. Nos oferece também uma oportunidade de quebrar muitos paradigmas pessoais. Eu vi há algum tempo uma frase, não lembro aonde, não sei se foi um livro ou alguém falou, que ser cristão é mais, ou é muito mais do que aceitar um conjunto de crenças. É um jeito, é um modo de viver. Eu concordo com isso hoje, pela maneira como tenho tentado viver. E eu também vi há algum tempo na parede, no mural da faculdade, onde uma das minhas filhas faz um tratamento odontológico, e lá tem uma frase atribuída a um personagem da história brasileira, membro já da Academia Brasileira de Letras, um escritor, alguém que domina muito bem, ou dominava muito bem a língua portuguesa, um apaixonado pela língua portuguesa, chamado Rui Barbosa. E a frase que tem lá na faculdade, e a gente não foge dela, toda se eu esqueço de olhar, a Yasmin me mostra, né? Olha ali, pai, aquela frase, que diz o seguinte: muito eu ensinei pelo exemplo e pela palavra, mais ensinei pelo exemplo do que pela palavra. Ensinou das duas formas, mas ele frisa isso: mais ensinei pelo exemplo do que pela palavra. Essa série tem sido desafiadora para mim. E eu sei que relacionamentos podem até ser fáceis de se adquirir, mas a manutenção dele, eu sei que é na manutenção desses relacionamentos, na multiplicação desses relacionamentos, é que estão depositados o meu esforço maior, e também ali está o meu ganho, na capacidade que eu tenho de manter esses relacionamentos, de multiplicar esses relacionamentos. Aí está
o meu tesouro, ou deve estar o nosso tesouro. E eu quero recapitular com os irmãos o que temos ouvido, o que temos visto desde o começo, o que temos ouvido, quais são os desafios até aqui. Quando nós expomos o valor dos relacionamentos, ou seja, a primeira mensagem, nós afirmamos sem nenhuma dúvida de que Deus, em sua essência, é muito relacional. O Senhor é relacional. Isso fica evidente quando Ele decide se fazer carne, habitar no meio de nós. Ninguém valorizou mais relacionamentos do que o próprio Jesus. E essa é uma marca do ministério terreno de Jesus. E quando nós expomos, faça você primeiro, a segunda mensagem, fomos lembrados de que o nosso egoísmo, isso os homens hoje na classe de homens da escola bíblica concordaram que o ser humano, principalmente o homem, é egoísta. É egoísta. Nós fomos lembrados na série de mensagens que o nosso egoísmo é uma barreira para termos relacionamentos saudáveis. Porque buscamos aquilo que nos interessa apenas. É natural do homem, a natureza pecaminosa do homem busca isso, seus próprios interesses. Ao invés de pensarmos no outro, pensamos primeiro nas nossas necessidades. E esperamos que o outro faça primeiro, para que depois façamos por ele. Mas aí, ao contrário, Jesus nos dá uma lição que nós devemos aplicar. Por isso que eu digo que essa série é cheia de desafios. Eu estou lembrando os irmãos, o nosso desafio, ou desafio exposto em Faça Você Primeiro, foi esse. Jesus lançou o desafio assim: faça pelo outro o que você quer que façam a você. E isso significa tomar iniciativa. Isso significa, independente da atitude do outro, mesmo que seja uma atitude hostil, isso significa tomar iniciativa. Aí não tem muito lugar para orgulho na minha vida, não pode ter. Quando nós expomos atraindo pessoas, a terceira mensagem, nós vimos que Jesus ele possuía carisma, e isso atraía as pessoas até ele. Por causa disso, porque Jesus demonstrou carisma, eu me sinto motivado a desenvolver essa qualidade, essa característica em mim, para que eu possa também ser mais parecido com Jesus e atrair as pessoas até mim. Atraindo-as até mim, eu vou atraí-las, ou vou apontá-las o caminho para Cristo. E aprendemos que o carisma é um traço ou uma característica da personalidade que pode ser desenvolvido, não é exclusivo daquelas pessoas que querem aparecer, né? Das pessoas extrovertidas. E o nosso desafio é que todos nós possuímos um pouco de carisma na nossa personalidade, agora nós precisamos potencializá-lo. Potencializá-lo. E quando nós expomos aqui instrumentos de motivação, nós vimos que os relacionamentos tanto podem melhorar a nossa autoestima, como podem nos tornar pessoas desacreditadas, desmotivados. Relacionamentos são assim, faca de dois gumes. Mas nem por isso eu devo me amedrontar e deixar de buscar relacionamentos saudáveis. Bom, relacionamentos como sendo faca de dois gumes, usar esse termo, tanto pode contribuir para um sucesso, como para a derrota de muitos. Mas eu não posso me acovardar. A partir de como Jesus tratava os seus relacionamentos, como ele desejava isso, e o meu desafio agora é confiar mais em Deus, confiar mais em mim mesmo e confiar nos outros também. Fazendo isso, eu vou me sentir mais motivado. Me sentindo mais motivado, eu também serei instrumento de motivação para muitos. Quando nós expomos relacionamentos íntegros, e falamos aqui de integridade, nós vimos que os nossos relacionamentos, para serem considerados relacionamentos verdadeiros, ou como nós insistimos em dizer, relacionamentos saudáveis, precisam ser, ou precisam de atitudes nossas. Atitudes como honestidade e confiança. E aí os desafios que vieram com essa mensagem foram os seguintes, foram perguntas. Você é alguém confiável? Você cumpre os compromissos que assumiu? Nós somos honestos? Nós somos verdadeiros com as pessoas com quem nos relacionamos?
E nos foi lembrado o seguinte: tudo parte da minha postura, tudo começa com a minha postura. E quando nós expomos como amar gente complicada, nós vimos que, infelizmente, não podemos agir simplesmente como agem os sapos e sair por aí engolindo os nossos desafetos. Não podemos fazer isso. Muito embora o mais normal para o ser humano, ou para a nossa natureza pecaminosa, seja fugir, o mais natural seja a fuga, a exclusão, a separação. Muito embora essas atitudes sejam atitudes tendenciosas da natureza pecaminosa do homem, o nosso desafio vem à luz da Bíblia, dizendo o seguinte: no que depender de você, faça o possível para viver em paz com as pessoas, com os outros. Ou seja, ame-as. Por mais difícil que seja amar gente complicada, ame-as e vive em paz com elas. Hoje nós vamos sintetizar tudo isso e falar que relacionamentos são restauradores. Eu me lembro quando falamos de relacionamentos frutíferos na nossa série de mensagens no ano passado, o apelo de Jesus em João capítulo 15, versículo 16 foi o seguinte: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Escolhi para que vocês deem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que vocês pedirem em meu nome. E aí Jesus continua e diz: meu Pai será glorificado, ou é glorificado, quando vocês dão fruto. Nossos relacionamentos podem ser considerados esses frutos, porque nos nossos relacionamentos nós demonstramos compaixão, nós demonstramos compreensão, honestidade, confiança. É o lugar para sermos verdadeiros, é o lugar para demonstrarmos alegria, para vivermos em paz, é o lugar para ser bondoso. Os nossos relacionamentos são um ambiente propício para demonstrar domínio próprio. Então, o nosso Pai Celestial é muito glorificado quando nós aceitamos o desafio de nos relacionar. Nosso Pai Celestial é glorificado quando somos frutíferos nesse sentido, imitando o Senhor Jesus e decidindo não ser mais egoísta, mas relacional. Eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos compartilhar um texto que está em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 14 a 16. Paulo fala da unidade do corpo de Cristo, fala que o Senhor nos escolheu também, Ele pede, faça um esforço para que vocês cultivem unidade no Espírito. E Ele diz que o propósito de tudo isso, versículo 14, o propósito de o Senhor ter constituído uns para apóstolos, uns para profetas, pastores, mestres. Ele diz que o propósito de tudo isso, ou o propósito de vivermos unidos, é que não sejamos mais como crianças, versículo 14. Crianças são levadas de um lado para o outro pelas ondas. Que não sejamos nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, eu e você, cresce e edifica-se a si mesmo em amor,
na medida em que cada parte realiza a sua função. O nosso desafio continua. Paulo diz que o propósito de tudo isso é que não sejamos como crianças, jogados de um lado para o outro, como pelos ventos de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens. Os homens dos dias de hoje vão dizer que você não precisa de tantos relacionamentos, pelo menos não um relacionamento presencial, onde você olha no olho, onde você sente a dor do outro, onde você supra a necessidade do outro. Eles vão dizer que você precisa curtir uma página, eles vão dizer que você precisa escancarar a sua vida através de fotos, através de situações bobas, inusitadas, as mais variadas possíveis, as mais escandalosas possíveis, numa rede social. E vão dizer que nos dias de hoje, esses são os relacionamentos corretos, esses são os relacionamentos perfeitos, esses são os relacionamentos que dão ibope, esses são os relacionamentos que te fazem, te transformam numa pessoa popular e querida por todos. Eu digo para você que isso é um vento de doutrina. E se você cai nisso, você é como criança, jogado de um lado para o outro. E não me venha com a sua intelectualidade tentar provar o contrário. Eu estou com a Bíblia. E estou nas redes sociais. Mas eu continuo dizendo que o meu chamado primeiro foi para sentir o cheiro de pessoas, cheiro de gente. Seja qual for o cheiro que elas tenham. Nós precisamos aceitar o desafio de aprender de Jesus. Aprender de Jesus a relacionar-se com pessoas, porque relacionamentos são restauradores. O estilo de Jesus ainda é o estilo mais inspirador, porque é capaz de reconstruir espaços para reconciliação, espaços que desenvolvem esperança no coração das pessoas, é capaz de construir espaços visando o bem comum. Seguir o exemplo de Jesus supõe uma espiritualidade cristã, mas não é porque o cara pertence a essa ou aquela denominação, a essa ou aquela igreja, esse ou aquele pastor, essa ou aquela liderança. Supõe uma espiritualidade cristã porque se vive o estilo de Jesus. Se decide viver como Jesus viveu. Jesus se envolveu numa causa, e essa foi uma causa pela humanização da sociedade. Não como as causas humanistas de hoje. As causas humanistas de hoje, pelo que eu vejo, na maioria delas são até violentas, com o uso da força. Ideologias violentas até. Jesus é esse paradigma da maneira como nos relacionamos com Deus, que é um Pai compassivo, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que são os nossos irmãos. Relacionamento com o Pai, relacionamento com os irmãos. Jesus é esse paradigma. Ele precisa ser entendido, porque ele soube fazer muito bem isso. Nós não podemos falar dessa espiritualidade cristã, quando se trata de seguir a Jesus, se nós optamos por ser violentos. O Senhor Jesus valorizou os pacificadores lá em Mateus capítulo 5. Nós não podemos falar de espiritualidade cristã partindo dos exemplos de Jesus, se nós não lutamos em favor da justiça, porque Jesus disse que são bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, deles é o reino dos céus. Nós não podemos falar de espiritualidade cristã partindo dos exemplos de Jesus, se nós não optamos pelos pobres, pelas vítimas, pelos marginalizados, independentemente da classe social, da condição moral e política que essas pessoas vivem ou fazem parte. Em Deus não há distinção de pessoas. Tiago capítulo 2. Em Deus não há distinção de pessoas. Nós é que somos muito seletivos. Nós é que fazemos essa tal acepção. Mas como é que Jesus conseguiu viver assim,
sem excluir as pessoas, sem ser violento. Bom, a vida dele era conduzida por uma vontade muito grande de demonstrar amor fraterno, amor de irmão, amor de família. E isso era muito normal na sua vida. E isso para nós, ou para os dias de hoje, pode ser fraqueza, demonstrar amor desse tipo pelas pessoas, principalmente para quem está acostumado a exercer a autoridade que lhe foi concedida, ou que lhe advém de algum cargo, por ser alguma autoridade, ou por ganhar muito dinheiro, ou pela força que essa pessoa tem. Isso pode parecer fraqueza, mas foi se relacionando dessa forma, demonstrando amor fraterno, que Jesus restaurou a muitos. Conseguiu restaurar muitos. E João até diz, né? Olha, se eu fosse escrever aqui, isso aqui eu estou parafraseando as últimas linhas do Evangelho de João. Se eu fosse escrever aqui todos aqueles que o Mestre restaurou, com a sua amizade sincera, demonstrando amor sincero, não caberiam nos livros, ou não ia ter livro suficiente para poder relatar. Vivendo dessa maneira, sem excluir, sem ser violento, amando as pessoas, Jesus conseguiu trazer esperança para o seu povo, conseguiu curar corações cansados, conseguiu desestabilizar as práticas sociais e práticas políticas que só prejudicavam o ser humano. A sua credibilidade vinha, a credibilidade que ele tinha, a atração que ele tinha, que ele exercia, vinham da liberdade que ele tinha. E Paulo, quando escreve sobre essa liberdade, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ele diz: o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Jesus fazia uso dessa liberdade. Eu me pergunto por que nós somos tão presos. Porque se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Por que somos tão presos? Tão atados ao nosso mundinho pessoal? Por que nós não desejamos ser esse canal de restauração para a vida das pessoas? Jesus denunciou um sistema e foi morto por causa disso. Porque no tempo do Mestre, e antes dele também, e depois dele também, haviam pessoas, como os fariseus, por exemplo. Era um exemplo prático da época de homem piedoso, de homem religioso, buscador da bondade, guardião da moral, dos bons costumes. Eram vistos como pessoas incorruptíveis, íntegros. Eram os santos daquela época, porque eles não se envolviam nos becos, eles não entravam nas vielas, nas favelas, não se metiam nas confusões, nas baixarias do mundo. Exemplos de cidadãos honoráveis e merecedores de títulos nobres eram os fariseus. Agora, para Jesus, para o Mestre, aqueles eram o pior exemplo a ser seguido pela humanidade. Eles receberam de Jesus o apelido de sepulcros caiados, ou seja, por fora vocês são até bonitinhos, mas por dentro vocês exalam um mau cheiro. Eles receberam do Mestre o apelido de raça de víboras, de hipócritas. Sabe por quê? Por causa da motivação que eles escondiam nos corações. E hoje de manhã eu falei, em se tratando do interior humano, eu desconheço alguém melhor do que Jesus, para conhecer bem, para vasculhar. Jesus conhece bem o interior do ser humano. A finalidade daquelas pessoas, ou das boas ações que elas faziam, era aparecer. As suas intenções eram de ser louvados publicamente, era estar na boca do povo, era se tornarem heróis, exemplos de perfeição. Esse era o fim de todo aquele estilo de vida. Jesus denunciou isso. Então, desde a época de Jesus, antes dele e depois dele, né? Como é que é no dia de hoje? Eu pergunto para você, quem é bom hoje
quando ajuda um pobre na televisão, expondo ali a vida, a desgraça pública daquela pessoa, e se torna com o fim de ganhar audiência. Mas fulano é tão bom, você viu como ele ajudou? A gente ainda cai nessa, né? Quem é o bom no dia de hoje? Quem é o justo? Quem é o digno de confiança no dia de hoje? Será se é o político que abraça as criancinhas, que sobe na favela a fim de receber uns votos na próxima eleição? Quem é o santo para Deus hoje? Será se é aquele religioso que se diz ungido, escolhido para salvar uma geração pecaminosa, com o fim de mostrar que o mundo precisa de cidadãos exemplares como ele? São as mesmas questões humanas de sempre. Agora, Jesus conhecia e conhece o interior do ser humano. E aí ele nos coloca um desafio. São meus seguidores? Então vocês devem querer o bem do outro. Vocês devem querer o bem do outro. Vocês devem apostar na construção de espaços comuns, nos quais todos nós possamos viver e conviver. A prática fraterna, ou seja, você tem que ver os exemplos. Jesus mostrou muitos exemplos. A prática fraterna, ela é construída mediante ações concretas. E Jesus disse isso: olha, eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, eu estive doente. Isso supõe uma conversão na minha maneira de ver as outras pessoas. Eu preciso me converter os meus olhos da maneira como eu vejo as pessoas. Relacionamentos são restauradores. E eu digo, quando Deus quer restaurar alguém a partir de nós, ou seja, nos usando para isso, Ele restaura nós primeiro. Ele quer nos usar, Ele vai nos usar, então eu vou usar você para restaurar alguém, preciso restaurar você primeiro. É assim que Deus age. Jesus coloca no mesmo nível duas relações ou duas funções fundamentais. É uma relação mesmo. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as minhas forças. Jesus reafirmou isso que estava em Deuteronômio, ou seja, Deus já havia falado para o seu povo. E Jesus diz, olha, ame o próximo como a você mesmo. Deus já havia falado isso, Levítico capítulo 19, ele disse isso para o povo: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Só que aí Jesus vem e inverte tudo isso. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus, bacana, amarás o próximo. Ele diz, toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Mas ele inverte. Pelos exemplos de Jesus, a prática do amor, que torna o outro próximo a mim, ou seja, o meu próximo, é a condição de possibilidade para que eu encontre o amor de Deus. Quer encontrar o amor de Deus? Ame o seu próximo. Olha só. Paulo concordou com isso, Pedro concordou com isso e João também concordou com isso. João disse nas cartas, como é que você diz que ama a Deus se você despreza o irmão que está na tua frente e é a imagem e semelhança de Deus? Como é que você diz que vive em santidade, vive num relacionamento, tem intimidade com Deus, se você vive intrigado com o seu irmão em Cristo? Não estou falando nem do descrente. Hoje foi uma pergunta que foi levantada na escola bíblica: será que existe crente intrigado com o outro? Eu não tenho as estatísticas não, mas eu digo para você que existem, não são poucos, são muitos. E como que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse o seguinte: se perdoardes as ofensas uns dos outros, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. Como que alguém vive intrigado com o outro e diz que ama a Deus, que é abençoado por Deus e que vive em comunhão com Deus? É um mentiroso. Está se iludindo, não é? Veja a condição de Jesus. Quer ser abençoado por Deus, quer ter o amor de Deus, ame o seu próximo. Se relacione.
Ame de qualquer jeito, Senhor? Não. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Quando você está com fome, você se alimenta. Quando você está doente, você vai em busca de cura. Quando você está sem roupas, você vai atrás de se vestir. Ame o seu próximo dessa forma. Restaure. Paulo custou a entender isso, né? Na prisão, quando ele escreveu uma carta a Filemão, o pastor Ivonaldo lembrou disso aqui. Quando ele escreveu a carta a Filemão, depois eu estava lendo essa carta, é curtinha. Para entender o amor de Deus, ele teve que fazer uma releitura da relação que ele teve com aquele prisioneiro, Onésimo. Ele reconheceu primeiro que Onésimo foi gerado entre correntes, como escravo. Depois, lendo a carta, Paulo disse o seguinte, que aprendeu a carregá-lo em seu coração, como filho. E finalmente, Paulo pôde assumir Onésimo como um irmão querido. Leia a carta, veja essas expressões. Foi uma relação, um relacionamento que foi se alimentando. Porventura, Paulo ainda podia ter algum orgulho no seu coração, e mesmo estando aprisionado, junto com Onésimo, olhou para ele, né? Mas agora, discípulo de Jesus, ele não podia fugir do seu chamado, e era um chamado relacional. E ele começou dizendo, esse aqui foi gerado em correntes, é um escravo. Mas eu aprendi a carregá-lo no meu coração como um filho. E no final da carta ele diz que assumiu Onésimo como um irmão querido. E assumir o outro, meus irmãos, como irmão nosso, é a medida da nossa espiritualidade, é a altura da nossa humanidade. Quando nós entendemos isso, aí não é só Paulo não, é Pedro, é Erivan, é Maria, é João. Todos esses são restaurados e são restauradores também. Tem esse poder dado pelo Espírito Santo. Deixa eu compartilhar com você nossos desafios, meu e da Socorro, no tocante a relacionamentos restauradores. É lá em casa mesmo. Não vamos dar outro exemplo não, é lá em casa mesmo. Nós temos acompanhado o desenvolvimento das nossas filhas. Ora com alegrias e ora com tristeza, ora rindo, ora com lágrimas. A Yasmin está fazendo um acompanhamento psicológico. E do acompanhamento psicológico, os psicólogos, porque não é só um, tem a terapeuta profissional que está lá cuidando dela, tem os profissionais na escola, e ambos chegaram a um consenso de que ela precisa ser acompanhada por um neuropediatra, e que também precisa ser acompanhada mais de perto, por todos aqueles que exercem uma influência, mas principalmente pelos pais. Porque algumas coisas comportamentais, eles acreditam que se dá até pela questão da gestação dela, de como foi a gestação dela, período gestacional. Por isso que eu digo para vocês, ora com alegrias, ora com tristezas. E aí sempre para sobre nós dúvidas, será onde foi que nós erramos? Ou então a gente diz, será que nós erramos? O que nós podemos fazer? Sabe, bate muitas vezes uma sensação de fraqueza, de impotência. Eu li um relato de um psicólogo, um médico psicólogo, que ele disse que, nos seus escritos, ele revela que as crianças começam a assimilar a orientação espiritual e os valores dos pais, mais ou menos aos 5 anos de idade. Então, nos primeiros anos da vida dos nossos filhos, os principais modelos que eles têm, modelos de comportamento, somos nós, os pais. Então, eu sou a pessoa mais importante na vida da minha filha. Eu e Socorro somos as pessoas mais importantes na vida dela. Então, se o que eu digo não combina com o meu comportamento, você pode ter certeza que ela vai imitar o que eu faço. Ela não vai seguir o que eu digo, por mais que eu fale, por mais que eu grite, por mais que eu fale e grite disciplinando. Mas ela vai seguir, ela vai imitar o que eu faço.
Pessoas precisam ver o que querem ser. E o que eu aprendo com essa lição é que minhas filhas precisam ou prestam mais atenção no que eu faço do que naquilo que eu digo. Então o presente mais valioso que eu posso dar a elas é o meu exemplo de fé cristalina, é o meu exemplo de fé coerente, é o meu exemplo de fé disciplinada em Deus, não é em outra coisa não. É o mais importante que eu posso oferecer para ela, é algo de valor que pode ser imitado e pode ser multiplicado na adolescência, na juventude e na fase adulta. Como também, se eu dou mau exemplo, isso pode ser absorvido e pode ser multiplicado na adolescência, na juventude e na fase adulta. Muitas vezes você pergunta, não sei por que meu filho age dessa forma. Não sei por que meu filho é desse jeito. As crises que você tem, parece que chocam com as perguntas que eu faço em casa, né? Onde foi que nós erramos? Erramos em dar exemplos. Mas eu falo, digo, não adianta. Não adianta. E adianta, se você agregar isso a um exemplo visual, a um exemplo físico, só palavra. Vocês acham que esses menores infratores que são aprisionados nessas prisões para eles aí, né? Vocês acham que lá eles não recebem educação? Será que eles não recebem, olha, não faça mais isso, não está certo? Eles recebem. E a grande maioria deles, quando são soltos, são libertos, caem de novo. Por quê? Porque isso é reproduzido. Ou está sendo reproduzido dos primeiros exemplos que eles tiraram da sua vida. Incentivo gera crescimento. Crescimento positivo ou crescimento negativo, mas incentivo gera crescimento. O escritor que nos ajudou muito nessa série, o pastor e escritor John Maxwell, ele relata uma história frisando que a confiança se enfraquece quando há muita censura, quando há muita cobrança. E ele conta a história de uma cantora que fez sua estreia aos 5 anos de idade numa cantata na igreja. Então o diretor do coral disse que para o pai daquela menina, olha, essa menina vai ser uma grande cantora. E logo toda a congregação se apaixonou pelaquela jovenzinha. Se apaixonou pela voz dela, pela segurança que ela tinha, pela presença de espírito no palco. Caiu na graça do povo e ela continuou a cantar e depois fez faculdade, foi estudar música. E um dos seus orientadores na área musical, um homem chamado Fritz, embora ele tivesse a idade de ser o pai dela, né, pela idade, mas eles se apaixonaram e acabaram se casando. Foi uma pessoa que lhe ajudou muito, era um orientador, um homem com um ouvido absoluto, um ouvido treinado. Então daí em diante, onde essa moça ia cantar, o marido andava junto, estava presente. Depois da apresentação, aí ele fazia as críticas. Muito exigente, como a maioria dos profissionais na área de música são. Mas ele sempre queria impulsioná-la rumo à perfeição musical. E ele colocou vários despertadores na casa para poder lembrar a esposa que era hora de parar tudo e ensaiar. E como ele tinha um ouvido muito treinado, né, ele captava a menor imperfeição e já ia logo criticando. Então aos poucos ela começou a cantar pior. Em vez de melhorar, foi piorando. Os diretores musicais pararam de contratá-la. Pressionada pelas críticas, ela estava perdendo a segurança, perdendo a naturalidade que tanto encantou as pessoas na sua infância. O espírito daquela mulher estava cedendo, estava recuando. Então, durante esse declínio, a queda dessa cantora, o marido dela morreu. Mas mesmo depois disso, ela continuou cantando mal, porque ela vivia assombrada com a voz do marido, sempre apontando os erros, sempre criticando. Passaram-se 2 anos, ela encontrou um rapaz, um vendedor muito alegre, muito espirituoso. E aí,
esse rapaz entendia muito pouco de música, mas se apaixonou pela voz da mulher, encorajou aquela mulher a voltar a cantar, e os dois se casaram. E os amigos perceberam que ela recuperou a segurança. Os problemas que ela apresentou na voz, com o passar do tempo, desapareceram. O canto daquela mulher voltou a ser puro, voltou a ser gracioso, como era na sua infância. E os diretores musicais logo voltaram a procurá-la e ela fez sucesso. Vivia muito feliz com o seu segundo esposo. Então, o primeiro marido daquela mulher, embora ele tivesse boas intenções, ele conseguiu fazer mal ao espírito e conseguiu fazer mal à voz da esposa com o excesso de críticas, o excesso de cobranças. O segundo homem, diferentemente, ofereceu para aquela mulher encorajamento. Quando ele acentuou nela o que ela tinha de bom, ele se concentrou no que ela tinha de bom. Embora ela tivesse outras falhas, defeitos, mas ele acentuou para ela e nela, e isso ficou até notado pelos outros, pelos amigos, o que ela tinha de bom. Vocês lembram o questionamento que o pastor Ivonaldo fez aqui na mensagem? O camarada faz 99% das coisas muito bem, anda na linha. Quando ele erra 1%, acabou tudo, né? Eu ainda, o pastor John Maxwell diz assim, eu ainda não encontrei uma pessoa, seja qual for o estágio da vida em que ela esteja, que não tenha um melhor desempenho num clima de aprovação do que num clima de críticas. Já existem críticos demais nesse mundo. Nossos relacionamentos precisam ser restauradores. O corpo de Cristo deve crescer em meio à restauração. Quem promove essa restauração é o Espírito de Deus, mas Ele está em mim, está em você. Valorize as pessoas pelo que elas são. Valorize as pessoas pelo que elas são. As crianças sabem muito bem o que é isso. Elas têm um jeito próprio de reproduzir o que ouvem a respeito delas. A Yasmin disse essa semana, mãe, eu tenho um ensaio da coreografia. E a Socorro disse, filha, vamos ver como é que a gente vai fazer, porque a gente precisa fazer uma visita nesse dia, e acho que vocês vão com a gente. Ela disse, mãe, eu não posso faltar, mãe. Lá tem um limite de falta. A senhora já pensou, a filha do pastor saindo da coreografia por excesso de falta? E ontem, quando terminou aqui o evento das mulheres, né, da rede, aliás, um evento muito bem organizado, parabéns à Rede Movimento, um presente para as mulheres. Quando saímos daqui, a gente foi fazer uma visita, e aí a minha sogra disse assim, Erivan, deixa as crianças dormirem lá em casa hoje. Eba, vamos dormir com a vovó. Aí a Socorro disse, pois tá bom, vocês dormem lá e amanhã cedo a gente vai buscar vocês para ir para a escola bíblica, porque depois da escola bíblica tem ensaio para coreografia. E a Ingrid disse, não mamãe, eu vou faltar a escola bíblica e vou faltar a coreografia porque eu sou a filha do pastor. Eu posso. As crianças, elas sabem reproduzir o que ouvem a respeito delas, né? Um exemplo disso são os nossos jovens. Cada vez mais os jovens, eles tentam suicídio como forma de fugir das exigências da vida. Nós precisamos valorizar as pessoas pelo que elas são. Os jovens acreditam que jamais poderão alcançar os padrões que os pais ou as outras pessoas esperam deles. Só se sentem valorizados quando fazem alguma coisa corretamente. Eles não se sentem valorizados porque são pessoas únicas, são pessoas singulares, porque têm um valor inestimável, porque ninguém nunca disse isso para eles. É mais fácil cobrar. E aí muitos garotos, muitas garotas
enxergam a vida como se fosse um jogo onde todo mundo só perde, só perde, só perde. Valorize o que as pessoas têm de bom, valorize as pessoas pelo que elas são. Jesus nos valorizou pelo que nós somos. Ele fez isso de uma forma tão otimista que Ele nos transformou em algo melhor. Jesus depositou fé em nós. E Ele continua depositando, sempre acreditando que a gente pode oferecer algo melhor. Mas incrível como tudo isso é envolto numa atmosfera de amor. Veja os relacionamentos de Jesus. Eu penso que Jesus foi tão otimista, por que nós não podemos aumentar o nosso nível de otimismo também com relação às pessoas, nos nossos relacionamentos? A gente pode passar otimismo adiante, pode restaurar o potencial das pessoas através dos nossos relacionamentos. O pastor Ivonaldo deu os exemplos do relacionamento de Jesus a partir dos discípulos. Olha, Jesus encontrou André e Simão, 2 discípulos de João Batista. Depois que João Batista apontou e disse, olha, estão vendo ali, ó, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles começaram a seguir Jesus. Jesus percebeu que estava sendo seguido, olhou para eles, o que é que vocês querem? O que é que vocês estão procurando? Jesus começou com a agenda deles, não com a agenda de Jesus. Eu não tenho tempo para vocês não. Não, ele parou e disse, o que é que vocês querem? Mestre, onde é que o senhor está hospedado? Ele disse, venham ver vocês mesmos. Me acompanhe. Jesus depositou fé naqueles pescadores, ao ponto de não esconder nenhum lugar onde ele estava hospedado. Vamos ali, vocês vão ver com seus próprios olhos. A família de Jesus mantinha um relacionamento com aquela família que morava lá em Caná da Galileia. Era uma festa de casamento, não se convida estranhos para um casamento, se convida amigos, é uma festa íntima. Agora pense na saia justa daquela família, pense numa situação embaraçosa para a cultura daquela época, o mal-estar social que se causou porque o vinho acabou. Mas um relacionamento restaurador transforma a água em vinho, restaura, traz alegria para a festa, não deixa que a alegria acabe. Leia um livro chamado 3,16, de Max Lucado, pastor Max Lucado. Leia esse livro. Porque nesse livro traz um relacionamento de Jesus com um homem chamado Nicodemos. O pastor Max Lucado diz que é a conversa mais importante da Bíblia. O nome do livro é 3,16. E ele diz que na calada da noite, porque aquele homem não podia fazer isso de dia, na calada da noite ele saiu se escondendo nas sombras para não ser visto. Aquele homem teve um encontro com Jesus. A religião, a tradição dele não bastavam para ele, porque ele já tinha ouvido esse homem discursar. Ele disse, não, tem alguma coisa errada na maneira como eu tenho vivido. E foi conversar com Jesus, e Jesus disse para ele, olha, eu já sei o que você precisa, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, rapaz. Como é isso, Senhor? E ali começou um relacionamento que foi adiante. Nicodemos reaparece depois que o Senhor foi morto. Com aquela mulher samaritana, como pode isso? Essa mulher, essa prostituta, 6 homens já passaram pela vida dela. Os discípulos chegam, Senhor. Ele disse, não, eu já comi, não estou com fome não. Como assim o Senhor comeu? Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mulher, toma. E Jesus ofereceu para ela água, para que ela nunca mais tivesse sede. A água era Ele mesmo. O Senhor demonstrou carinho, restaurou a vida daquela mulher. Os samaritanos vieram, depois disseram, nós ouvimos o que ele falou, agora nós acreditamos. Restaurou a vida daquele povo. O paralítico no tanque de Betesda, Jesus foi para a festa lá em Jerusalém, mas Jesus não estava tão interessado na festa da Páscoa não. Ele estava interessado nesse relacionamento. Porque aquele homem disse, olha, eu não consigo ser curado por causa disso. Um leproso chegou para ele e disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele disse, pois eu quero, fique limpo. O centurião disse, Senhor, olha, eu tenho um servo, mas é como se fosse um filho meu. E eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Vamos lá, homem, eu vou lá na sua casa. Ele disse, não, dê a ordem. Relacionamentos.
O chefe da sinagoga recebeu a notícia que a filha tinha morrido, mas ele estava em plena adoração com o Senhor Jesus ali. Ele segurou o pranto, o choro, adorou e adorou a Jesus também. E quando terminou, ele disse: Senhor, vai impor as mãos sobre a minha filha? Jesus disse: ela só está dormindo, rapaz, vamos lá. Outra conversa importante, ou um dos relacionamentos que a Bíblia registra, ou um dos maiores relacionamentos que a Bíblia registra: o cobrador de imposto em cima da árvore, Zaqueu. Jesus prova ali que conhece a mim e a você pelo nome. Ele quer nos restaurar e quer nos usar para restaurar as outras pessoas. Ele restaurou aquele publicano. Um relacionamento restaurador de Jesus com uma família inteira. Simão, curado de lepra; Lázaro, ressuscitado dentre os mortos; Maria e Marta, as irmãs que receberam as maiores lições do próprio Jesus. Uma família inteira restaurada. Algumas perguntas, meus irmãos, nos chegam agora. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Você se considera alguém motivador? Você se considera alguém incentivador? Ou você só é aquele que critica? Eu tenho visto os comentários, os professores comentam, classe de escola bíblica, muitas vezes os comentários dos alunos sempre diz respeito a outra pessoa. Nós só falamos dos outros. Nós não falamos em primeira pessoa. Nós somos bons demais em criticar. Quando alguém diz assim para você: fale em primeira pessoa, aí você diz: não é porque nós, não é porque a gente. Fale em primeira pessoa, diga eu. Porque é vergonhoso, né? Se eu falar eu vou estar me expondo. Eu pergunto: você é um incentivador ou você é um crítico? Como estão os seus relacionamentos? Sua vida foi restaurada? Sua vida foi restaurada? Sim, porque se foi restaurada, você pode ter certeza que Deus usou pessoas para isso. Deus usou pessoas para isso. Aí eu pergunto: você consegue lembrar dessas pessoas? Você consegue lembrar dos relacionamentos restauradores que passaram por você? Você consegue lembrar quem foram os seus incentivadores? Você consegue lembrar pessoas que foram restauradas porque tiveram um relacionamento com você? Ou será que as pessoas mais se magoaram com você, tiveram sua vida destruída por causa do relacionamento que mantiveram com você? Eu estou chamando você para uma reflexão. Jesus se relacionou mais com Mateus, outro cobrador de imposto. Jesus se relacionou com Tiago e João, pessoas esquentadas, audaciosas, os filhos do trovão. Se relacionou com um patriota, com alguém que dava vida pela pátria, Simão o Zelote, o revolucionário. Se relacionou com o inconformado ou com aquele que duvidava, Tomé. Se relacionou com Judas, o ganancioso. Se relacionou com Pedro, com a sogra de Pedro, se relacionou com o cego de nascença, se relacionou com o cego Bartimeu, se relacionou com 10 leprosos, com o jovem rico, com a mulher que sofria com hemorragia, com o paralítico em Cafarnaum, com a viúva de Naim. Se relacionou com tantos, meus irmãos. Eu digo para você que aquela multidão que acompanhava Jesus, no meio delas, ali inseridas ali, haviam essas pessoas que tiveram suas vidas restauradas pelo Mestre. Ele continua se relacionando ainda hoje. E eu não sei se o Rui Barbosa conheceu a Cristo não, mas não sei se ele retirou essa frase a partir de um relacionamento com Cristo, mas eu digo para você que Jesus mais ensinou pelo exemplo do que pelas palavras. Relacionamentos são restauradores. Jesus é lindo, não é? Amém?